Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, muito feliz de estar aqui mais uma noite com vocês. Aos que estão em casa nos assistindo, aqui quem está presente, meu muito obrigado. E vamos iniciar a nossa reunião fazendo a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 119. Lembrando que o meu livro é a terceira edição e a oração é a oração para intensificar a conscientização de que somos filhos de Deus. Se você tiver o livro em casa e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Se você também quiser, pode fechar os olhos, assumir a posição de oração e elevar os seus pensamentos e sua vibração juntamente com a leitura que farei. Aos presentes também, quem quiser acompanhar com o livro, fique à vontade. Quem tiver também vontade, pode assumir a posição de oração e vamos para a oração então. Oração para intensificar a conscientização de que somos filhos de Deus. Devemos contemplar com admiração e assombro todos os seres e todas as coisas que existem no mundo. Em um trecho do romance Gyuniku to Barisho, Carne de Vaca com Batatas, de Doppo Kunikida, famoso escritor japonês da era Meiji, um personagem diz: "Quero me surpreender com coisas e fatos." Se olharmos ao nosso redor com a mente cheia de vivacidade, perceberemos que em toda parte existem coisas fantásticas que nos causam admiração e espanto. Deus envolve o globo terrestre com a camada atmosférica, garantindo assim o suprimento de ar, que pode ser considerado alimento comum a todos os seres vivos. Ao pensar em Deus, que, com sua sabedoria e amor místicos, mantém viva todas as criaturas, animais, plantas, aves, peixes e outros seres, compreendemos que ele é um ser de infinita abrangência, cuja sabedoria é onipresente e cujo amor é totalmente imparcial. Mesmo limitando-nos a considerar apenas um dos elementos da natureza, o ar, não podemos deixar de admirar e reverenciar a sabedoria onipresente de Deus. As plantas absorvem o gás carbônico emitido pelo homem e nos fornecem o oxigênio indispensável para a nossa existência. Pela ação da radiação solar, ocorre nas plantas a fotossíntese, processo pelo qual elas transformam o gás carbônico em compostos orgânicos, que constituem nutrientes necessários ao homem. Esses nutrientes são fornecidos ao homem e aos animais em geral sob a forma de alimentos, cereais como arroz, trigo, etc., verduras, legumes e frutas dos mais variados e deliciosos sabores. Ao refletirmos sobre esse processo cíclico de imensurável amplitude e máxima abrangência, compreendemos que os seres vivos da Terra não são existências separadas, e sim intrinsecamente unidas. E, compreendendo isto, não podemos deixar de reconhecer a existência do Ser Supremo, possuidor de sabedoria infinita. Denominamos Deus a esse ser onissapiente. Jesus Cristo disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará outras ainda maiores." Filho de Deus não é apenas Jesus Cristo que nasceu na Judéia há cerca de 2000 anos. Todos nós somos filhos de Deus, pois estamos vivos graças à vida de Deus que se aloja em nós. Aliás, a expressão mais exata seria: somos vivificados. Todo ser humano é filho de Deus, é uma expressão da verdade e uma manifestação individualizada da grande vida. Ao afirmar: "Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará outras ainda maiores", Jesus Cristo revelou a seguinte verdade: aquele que crê na sua natureza divina, que despertou para a verdade, que mantém a convicção de que é filho de Deus, possuidor da sabedoria infinita, e que acredita realmente que é uma manifestação individualizada da grande vida, dotada de sabedoria e capacidade plena, conseguirá realizar milagres ainda mais espantosos do que aqueles que Jesus Cristo realizou na Judéia há quase 2000 anos. Muito obrigado, muito obrigado. Uma oração maravilhosa que nos mostra a grandiosidade das mais simples coisas que nos rodeiam, como o ar, que é algo tão comum,
mas que mostra o quanto que nós somos ligados à grande vida, vivificados pela sabedoria e que realmente somos dotados da nossa natureza divina e temos que buscar os caminhos para poderla manifestar concretamente no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso destino. Meu muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando em casa, aqui presencialmente. Meu muito, muito, muito obrigado. É uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos e aprofundarmos os ensinamentos da Seiichi Onoe. E hoje vamos trabalhar um tema muito especial, muito maravilhoso, que é desenvolver exatamente a visão espiritual do trabalho. Então, o nosso tema hoje, trabalho é sagrado, é um tema muito importante. Lembrando sempre que não é a ideia dessa palestra esgotar o assunto, mas abordar o trabalho por uma visão mais espiritualista, a fim de que possamos compreender ainda mais aquilo que nós fazemos, aquilo que nós vamos fazer e encher o nosso coração de júbilo pela possibilidade de crescer. O livro que eu vou utilizar para a palestra de hoje é um livro que eu sempre recomendo. Você é dono de potencialidade infinita. Esse livro é de leitura obrigatória e eu recomendo às pessoas que leiam esse livro pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Ele é preenchido de trechos retirados dos livros Da Verdade da Vida, A Verdade, livros de autoria do professor Masaharu Taniguchi, que falam sobre aquilo que é importante para que nós consigamos exteriorizar a nossa potência infinita que existe no nosso exterior. Então esse é um livro de leitura obrigatória. É um daqueles livros dentro da coleção da Seiichi Onoe que você não pode ficar sem ler. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas conhecem o ensinamento, elas assistem palestras, elas até simpatizam com aquilo que é dito, mas por não estudar, por não aprofundar, por não ter essa oportunidade de crescer dentro da doutrina estudando, ela acaba não compreendendo alguns pontos. E esse livro, ele é fundamental para que a gente possa construir dentro de nós ou depositar dentro de nós o combustível necessário para a gente transformar. Então esse livro é a compilação do professor Kamino Kusumoto. O professor Kamino Kusumoto tem algumas compilações, uma delas é famosíssima, que é o livro A Humanidade Isenta de Pecado, e essa é uma das compilações que eu reputo importantíssima. Então, se a pessoa falasse assim, como é que eu faço para mudar? Eu quero ter mais autoconfiança, eu quero ser uma pessoa assim mais assertiva, eu quero ser uma pessoa mais entusiasta, eu quero ser uma pessoa que acredita, eu quero melhorar no meu trabalho, eu recomendo a leitura desse livro várias vezes. Por quê? Porque ele vai te ensinar, ele vai sedimentar dentro de você aquilo que é importante, aquilo que você precisa trabalhar a fim de transformar a sua vida e crescer exponencialmente em todas as áreas. Então esse livro é maravilhoso e é dele que nós vamos tirar. Essa parte do trabalho é sagrado é um dos títulos que está na página 215. O meu livro, ele é a... Deixa eu pegar aqui qual é a edição. E esse livro ele é muito especial. A minha primeira edição, esse livro eu ganhei, eu adquiri esse livro exatamente no mês em que eu tomei posse como preletor da Seiichi Onoe, alguns anos atrás. Então esse livro ele me acompanha já há muito tempo e toda vez que eu preciso de alguma coisa, eu sempre busco nesse livro uma fonte de inspiração. Então você vê, é um livro marcado, é um livro extremamente sublinhado, ele é cheio de trechos assim importantes. Por quê? O professor Kamino Kusumoto pegou tudo que tinha, que ele lia na coleção A Verdade da Vida, que falava sobre potencialidade, capacidade, como eliminar complexo, como manifestar, e foi juntando. Então o livro ele é uma coleção de pérolas, de ensinamentos preciosos. Um ponto muito interessante que é o seguinte, a gente sempre escuta as pessoas falarem assim, tenham bons amigos. Por que ter um bom amigo é importante? Porque um bom amigo, ele te dá bons conselhos, ele te dá bons exemplos, ele te dá suporte, ele te dá apoio quando você precisa. Então, um bom amigo é um tesouro. É um tesouro. E na Seiichi Onoe a gente aprende. Amigo é riqueza. Quem tem muitos amigos, bons amigos, é uma pessoa rica, é uma pessoa extremamente próspera. Porque um amigo vale muito. Quanto é que custa um bom amigo? Você não consegue quantificar. Quanto é que custa um ombro quando você precisa? Uma palavra. Eu já tive um momento da minha vida que eu não tinha um amigo. E eu sei o quanto que é duro você viver as situações e você não ter nem com quem compartilhar
Às vezes você não precisa nem de resposta, você só precisa desabafar, você só precisa falar para alguém. E você ter com quem você compartilhar, você ter com quem dividir é algo muito importante. Os livros eles têm esse papel de bons amigos. Por isso que eu sempre falo, leiam, leiam, leiam. Eu na minha adolescência, coisa de pouco tempo atrás, 1, 2 anos só, o que acontece? Eu sempre falava assim, por que eu tenho que ler? Por que eu ficava me questionando, por que tem que ler? E quando a gente toma gosto pela leitura, a gente percebe que bons livros são verdadeiros amigos. Porque no livro, ele vai te dar bons conselhos, ele vai te dar bons exemplos, ele vai te ajudar naquele momento difícil. Às vezes você está assim, poxa, o que eu faço? Você abre o livro, aquilo vai te ajudando a se acalmar, vai retirando, vai te dando esperança. É um bom amigo, ele conversa com você. Então, precisamos ler. O brasileiro, infelizmente, claro, não são todos, gente, mas a gente tem um hábito de que se a pessoa está lendo, a gente tem uma ideia de que é ligado a sofrimento, porque a ideia de que estudar é ruim. A pessoa fala assim, não, eu passei na faculdade, eu me formei, agora eu nunca mais vou estudar. Essa é uma ideia comum. A pessoa fala, não, eu terminei, me formei, agora o que você vai fazer? Nunca mais estudar na minha vida. Tanto tem gente que faz até a cerimônia de queimar os livros, de queimar tudo, para nunca mais eu ter que pegar em nada de estudo. E isso é uma visão equivocada. A gente continua estudando a vida inteira. O que você pode parar de repente é de estudar coisas técnicas ou coisas da qual você não tem muita afinidade. Mas a gente continua estudando a vida inteira. A pessoa, ela precisa continuar estudando porque o crescimento é contínuo, gente. Ele é constante. Então, o pessoal antigamente estudava datilografia, aí muda para digitação. Hoje não tem mais digitação, hoje é touchção. Então, você vai lá treinar, ficar apertando na tela. Por quê? A gente tem que sempre estar aperfeiçoando, crescendo, porque a vida ela é dinâmica. E o livro tem esse papel do bom amigo. Então hoje, quando você compreende, no meu caso, com a compreensão da importância dos livros, hoje eu não abro mão de ter muitos bons amigos. E esses amigos me acompanham, me ajudam constantemente. Quantas vezes eu estou passando por alguma situação e eu abro o livro despretensiosamente e quando eu vou ver, tem uma resposta, tem algo que fala assim, caramba, é isso. Às vezes tem um tapa na cara, até aquele puxão, sabe aquele amigo que fala, cara, tu tá ridículo, velho, para com isso. Aí você abre, pois é, né? Era isso que eu estava precisando ler mesmo, estou precisando melhorar aqui, estou precisando crescer nisso. Então o livro é fundamental, por isso que a leitura diária de um livro da Seiti-Noe é como se você estivesse tendo uma boa conversa com um bom amigo, porque vai te ajudando, vai te engrandecendo. Por isso que eu sempre recomendo. E aqui na página 215 desse maravilhoso livro, Você é Dono de Potencialidade Infinita, o professor Masaru Taniguchi vai falar por que o trabalho é sagrado. Por que o trabalho é sagrado? E vamos estudar, vamos falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu trazer aqui o quadro para nós começarmos. Vamos lá, trabalho é sagrado. Primeiro ponto que eu preciso discorrer é exatamente o conceito de trabalho e o conceito de sagrado, para que a gente possa compreender. Eu vou começar primeiro pelo sagrado, porque o sagrado é um pouquinho mais assim espinhoso em alguns aspectos. Na Seiti-Noe, super simples. A visão de sagrado da Seiti-Noe é super simples. O fato de ser simples quer dizer que não é profundo e grandioso? Não, é simplesmente de fácil compreensão. Vamos lá. As pessoas compreendem muitas vezes sagrado com a ideia de extraordinário. Em qual aspecto de extraordinário? As pessoas têm uma visão de que algo sagrado é algo inexplicável. O que é esse sentido de inexplicável? Daquilo que não há compreensão ou aquilo que é fantástico. Aí você vai falar, quer dizer que o sagrado não tem essas características? Não na visão que eu estou trazendo. Algo que é fantástico, inexplicável, algo que é oculto, algo que é superstição. Superstição. Saiu tudo bagunçado aqui. Superstição. Então, o que acontece?
Algo que seja inexplicável, fantástico, oculto e supersticioso. Algo que seja místico. E essa é uma palavra que é importantíssima. Então, quando fala que é sagrado, as pessoas pensam tem que ser algo místico, tem que ser algo que denota a ideia de milagre. Milagre. Então, quando a gente vai falar assim, ó, esse livro aqui é um livro sagrado, as pessoas falam, não posso nem tocar. Essa aqui é uma obra sagrada, eu não posso nem chegar perto. Isso aqui é um templo sagrado, é um templo que eu não mereço nem entrar. Vocês já ouviram isso? Vocês já viram esse tipo de visão sendo bem comum nas pessoas? As pessoas falam, não, o que é sagrado não pode. Então, quando a gente fala que a pessoa é sagrada, não tem nada a ver. Aquela pessoa é comum, come todo dia, faz porqueira. É uma pessoa comum. Não, a pessoa sagrada não é. Por quê? Porque o sagrado está ligado a algo que seja místico, fantástico. Então, quando a gente afirma assim, a sua casa é sagrada. Eu já vi pessoas respondendo assim, quando eu falava, sua casa é sagrada. Não, minha casa é minha casa. Mas é sagrada. Não é não, é comum. Mora minha família lá, minha família não tem nada de sagrado. É todo mundo. É minha mulher, meu marido, meus filhos, minha sogra, meu sogro, não tem nada lá. Pelo contrário, de sagrado lá não tem nada, só tem gente chata. Você fala, não, é sagrado. E a pessoa não conseguia entender. Por quê? Porque ela tem sagrado como essa ideia. Aí quando você fala assim, Deus é sagrado, olha que interessante. Deus é inexplicável, Deus é fantástico, mas ele é oculto. Você não sabe, você não observa, você não vê e você não sente. Ele é alguém que é absolutamente imprevisível, porque tudo é de acordo com a vontade dele, é a vontade de Deus. Ah, eu vou conseguir se Deus quiser. E se Deus não quiser, você vai conseguir? Essa é uma pergunta que machuca, ela dói, porque a pessoa fala assim, não, eu vou, se Deus quiser. E se Deus não quiser? Aí a pessoa, aí eu não vou. A pergunta é, você vai ficar feliz ou não? E Deus é místico. É quase uma assombração. Deus aparece e desaparece, parece o mestre dos magos. Ele aparece, fala um monte de coisa que você não entende, desaparece e você fica sem saber se vai ou não vai. Então, essa ideia de sagrado é uma ideia que não é a ideia verdadeira. Por quê? O que é sagrado? Por isso eu vou apagar, porque essa não é a explicação de Deus ou de sagrado. O que é sagrado numa das suas perspectivas na visão da Seichonoye? O que é sagrado? Sagrado é tudo aquilo que expressa Deus. É tudo o que expressa Deus. Olha que coisa simples, mas profunda. Tudo o que expressa Deus é sagrado. Olha que interessante, você consegue, com essa visão de sagrado, você consegue trazer a visão divina para tudo. Para tudo. Olha que interessante. Um abraço é místico? Não. É oculto? Não, um abraço. Um abraço. Ele expressa sentimentos. A pessoa perde um ente querido. Você vai lá no velório. Você abraça aquela pessoa que está chorando pelo luto. Aquilo é um ato sagrado? É um ato sagrado. Por que é um ato sagrado? Lá você está expressando o amor. E quando você expressa o amor, você expressa a Deus. É um ato sagrado. Aí você fala, gente, eu nunca tinha parado para pensar que um abraço pode ser sagrado. Sim. Cumprimento, sorriso, alegria, boa ação, a oração. Tudo que você tem que expressa a Deus é algo que é sagrado. Como as pessoas têm a ideia de que sagrado é algo místico, o que é comum não é sagrado. Olha que interessante, vou repetir. Como as pessoas têm a ideia de que o que é comum não é sagrado, porque ele não é místico, aquilo que você realiza no seu dia a dia não está dentro da seara do que é sagrado.
Se não é sagrado aquilo que é comum, então você faz de qualquer jeito. Quando você compreende que tudo que você tem, que é a oportunidade de expressar Deus, é sagrado, você muda a maneira com que você começa a observar tudo aquilo que te rodeia. Então isso é muito importante, porque aquilo que expressa Deus é sagrado. Não importa se é grande, se é pequeno, se é ordinário, se é comum, se é rotina, se é diferente. Tudo aquilo que você faz que expressa Deus é sagrado. É sagrado. Então, olha como é que a Seichonoye, ela tem uma capacidade de mudar a nossa maneira de ver o mundo. Por quê? Você acaba de sair de uma vida comum e você acaba de entrar numa vida sagrada. Por que a sua vida é sagrada? Porque a todo momento você tem chance de expressar Deus. Se você não expressar, a sua vida se torna comum. Se você expressar, você faz a sua vida sagrada. Então, aqui que está a grandiosidade, porque a gente muda a maneira de ver o mundo, a gente muda as coisas. Olha só, a Seichonoye ensina, quando você receber um prato de comida, não interessa o quê. Se você recebeu, o que a Seichonoye ensina que a gente tem que ter? Sentimento de gratidão, de reverência. A gente tem que ter sentimento de gratidão. Então a gente tem a oração da refeição. Todos os dias, quando nós recebemos alimentos, a gente junta as mãos e agradece aquele alimento que veio. Por quê? Porque, olha só, o alimento, ele não é simples matéria. Dentro do alimento existe a força da vida, que é tão impressionante que aquele alimento ele é quebrado, aquilo se transforma em energia que o seu corpo utiliza para manter-se vivo, para se desenvolver, para se consertar, para melhorar, para que você continue a cumprir a sua missão. Além do que, no alimento há uma cadeia de amor envolvida, desde aquela pessoa que planta, aquela pessoa que colhe, aquela pessoa que embala, aquela pessoa que leva ao mercado, até aquela pessoa que te vende. Há uma cadeia de pessoas que estão ali, que existem ali, a fim de que esse alimento chegue até você. Então, não só o alimento carrega o amor e a vida que vivifica, como ele é rodeado por todos aqueles que trabalham até chegar em você. Então, no momento que você recebe um prato, você está recebendo uma bênção que vem em forma de alimento e que vem em forma de serviço de todos aqueles que trabalharam para que chegasse até você. Então, quando você agradece o seu prato, você torna o momento da sua alimentação um momento sagrado. Sagrado. E quantas pessoas comem, não agradecem, não têm a mínima reverência pelo alimento e o pior, desperdiça. Desperdiça porque fala, não, eu paguei, a comida é minha, eu faço o que eu quiser. Ok, você pagou, você faz o que você quiser. Só que quando você desperdiça, você não vivifica, o ato de se alimentar perde o sagrado que está por dentro, que está por detrás daquela coisa simples. Então, na Seichonoye a gente aprende a tornar sagrado, desde você se alimentar do prato mais delicioso até o prato mais simplório. Pode te botar um prato de miojo, de arroz, não tem problema, você recebe com gratidão. Com gratidão. Isso faz com que o seu hábito de se alimentar seja um hábito sagrado. Aí você fala, gente, olha, eu como pelo menos 3 vezes ao dia, pelo menos. Tem gente que come 5, tem gente que come 6 e tem uma galera que não para de comer. Se você está nessa galera que não para de comer, o tempo inteiro a sua vida está rodeada de atos sagrados. Por quê? As pessoas acreditam que os atos sagrados, por serem ocultos e místicos e misteriosos, têm que ser feitos por pessoas diferentes, ou líderes espirituais, ou sacerdotes de determinadas denominações, e só eles fazem o ato sagrado. Eu já vi muitas pessoas que falam desse jeito, agora eu vou entrar na igreja, aqui é sagrado, não posso mais fazer o que eu faço lá fora. Então assim, pinto e bordo, toco o terror, a sociedade está em desespero porque eu existo. Na hora que eu entro na igreja, não, aqui é sagrado,
aqui eu vou me comportar direito, aqui eu não xingo, aqui eu não mordo, aqui eu não cuspo em ninguém, eu falo baixo, eu falo brando, eu sou super educado, eu rezo, terminou o sagrado, agora eu vou voltar para casa, o terror vai tocar. Por quê? Tem essa visão de que sagrado é um momento, é um local. Não! Todo local é sagrado, porque todo local é chance de expressar Deus. Qual é o primeiro local que a Seichonoye fala que nós temos que expressar Deus? O nosso lar. Por isso que a nossa vida começa a mudar. Onde é que nós vamos expressar Deus? No primeiro local, o nosso lar, a nossa casa, os nossos familiares. É lá que nós vamos treinar, manifestar o sagrado, que é expressar Deus. Então são palavras afetuosas, são elogios. Gente, olha que interessante. Você chega para um familiar seu, porque família se elogiar já não é fácil. Já não é fácil. Irmão se elogiar é algo que entra num patamar maior de nível de espiritualidade. Tanto que quando o irmão te elogia, você olha assim, o que você quer? Você olha assim, alguém na rua te elogia, você fala, nossa, obrigado, teu irmão te elogia. Você fala, tá zoando, né? O que foi? Por quê? Não tem um hábito. Se você cria dentro do seu ambiente familiar um local onde se expressa o amor, um local onde as pessoas se sentem amadas, acolhidas e crescem, ali, cara, é o local mais sagrado que tem. Porque você está fazendo exatamente a finalidade da religião. Qual é a finalidade da religião na face da Terra? Fazer o homem se tornar uma pessoa melhor. Se você consegue, num elogio, num acolhimento, numa palavra amiga, tornar aquela pessoa melhor, você está fazendo algo extremamente sagrado. Você está fazendo exatamente a função de qualquer líder religioso, tornar as pessoas melhores. Olha que interessante. Viram como é que o sagrado ele é profundo, mas ao mesmo tempo ele é simples? Ele é diário. O sagrado ele é diário, constante, claro, gente. Ele é constante. Ele é da vivência, ele é atual, é a todo momento. É quando você acorda, chega para o seu familiar e fala, bom dia, Deus te abençoe. Você acabou de fazer um ato sagrado, Aí quando você vai colocando o sagrado em tudo, você começa a sentir uma alegria de viver, porque você está expressando Deus. Quem mais expressa Deus, mais feliz é. Quem menos expressa Deus, menos felicidade sente. Ah, porque isso é uma questão de religião. Não, é fato. Por mais que você se alimente, por mais que você se encha de coisas materiais, elas não trarão a felicidade da alma, elas não preencherão o vazio, elas não lhe trarão paz espiritual enquanto você não estiver expressando Deus. E hoje nós estamos com uma horda de zumbis, que são pessoas que estão atoladas de bens materiais, porque nunca tivemos tanto acesso a coisas de consumo, nunca tivemos, e nunca tivemos também pessoas tão vazias, tão sofridas, com tanta carência de coisas básicas, como amor, atenção e compreensão. Então, antigamente, a família da minha mãe, por exemplo, a roupa que você ganhava era herdada. Você comprava para maior, que no caso era minha tia mais velha, e a roupa ela ia sendo herdada, até ela se desintegrar ou acabarem os meninos. A roupa ela ia. Hoje em dia você compra a roupa ficou pequena, doa, ou joga fora, ou aquelas pessoas entram em grupo de desapego. Mas o que acontece? Hoje em dia, você precisa de alguma coisa, você vai lá e compra. Não tinha isso antigamente. Você não tinha essa facilidade. Hoje em dia, você troca as coisas assim. Tá assim, antigamente, você trocava um tênis, quando você ganhava aquele famoso quichute, você só trocava quando o buraco estava maior que o teu dedo, quando o teu dedo já saía do buraco. Hoje em dia você compra os tênis que tem mola, tem tudo, tem até televisão no tênis. Ah, não gostei. Você vai lá e troca. É muito fácil trocar. Hoje em dia está tão fácil que as pessoas trocam até de marido, de mulher, assim, sem a menor dificuldade. Sabe? Ah, cansei de você, vou te trocar, meu filho. Tem até programas que te ajudam, gente. Você tem apps que te ajudam a encontrar pessoas super rápido. Hoje em dia você não tem nem trabalho, gente. Até delivery de namoro você tem.
Antigamente você ainda tinha o trabalho de você tomar banho, ter que sair, sorrir, fingir que era legal para alguém. Hoje em dia não, você vai lá dar um match, vem cá, eu gostei de você. Aí depois você pega aquelas problemaiadas, aí vem aqueles negócios desaguando no Poder Judiciário, aqueles pepinos que você fala, Jesus amado, como vocês conseguiram fazer tamanho estrago? Por quê? Por causa disso, porque as pessoas estão vazias, carentes, absolutamente desorientadas, porque não se sabe qual é o segredo da felicidade. Se nós pararmos qualquer pessoa na rua e perguntarmos qual é o segredo da felicidade, quantas vocês acham que vão saber responder? Preletor, eu não sei. O senhor acabou de me perguntar, não tenho a menor ideia. Qual é o segredo da felicidade? Qual é o segredo da felicidade? Alguns vão falar, ganhar na Mega Sena sozinho. Outros vão falar assim, casar. Aí outros vão falar assim, não, eu tenho um bom emprego. Outros vão falar assim, sei lá, ser famoso, ter 1 milhão de likes, ter saúde. Aí vocês vão falar assim, beleza, tem pessoas que ganharam na Mega Sena e não são felizes. Tem pessoas que casaram e não são felizes. Tem pessoas que têm bom emprego e não são felizes. Tem pessoas que têm 1 milhão de likes aí e não são felizes. Você fala, então para lá. Essas pessoas conseguiram aquilo e não são felizes. Por quê? Isso traz alegria momentânea, mas não traz a felicidade da existência. A felicidade da existência só vem quando a gente expressa Deus. Porque quando expressa Deus, você sente completude. Sentir completude a gente pode traduzir numa frase, paz espiritual. É aquele negócio de você deitar a cabeça no travesseiro e sentir que sua vida vale a pena. Sua vida vale a pena. Isso é muito importante. Perfeito? Então, o sagrado é aquilo que expressa Deus. Expressa Deus. Tudo que você estiver fazendo que expressa os atributos sublimes de Deus, você está fazendo algo sagrado. Olha que coisa maravilhosa. Aí você pensa, gente, eu não sabia que tudo ao meu redor é sagrado. Olha só, gente. Maridos ou esposas, o cônjuge está lá, cheio de atribulação, você vai lavar a louça para ele. Aí você fala, não, deixa que eu lavo a louça para te ajudar. É ou não é um ato sagrado? Cara, é maravilhosamente sagrado. Por que isso é sagrado? Porque você tirou o trabalho? Não, porque a outra pessoa vai se sentir cuidada, vai se sentir amada, vai se sentir valorizada. Você está expressando Deus. A minha esposa, naquela correria, aí tem hora que ela vê assim, ela coloca o meu prato. Aí quando eu chego na mesa, eu fico tão feliz. Aí ela fala, amor, mas você cuida tanto de mim, eu também cuido de você. Eu falei, é isso que me deixa feliz. Não é botar comida é fácil, você pega a colher lá, bota. Mas é aquele fato de você sentir que alguém está cuidando de você. Isso traz uma felicidade, é a expressão do amor de Deus. Eu me sinto com a minha esposa que está cuidando de mim. Aí isso me traz felicidade. Essa felicidade traz sentido àquilo que nós vivemos. Então nos traz missão, nos traz senso de missão, nos traz completude. Então a vida é uma vida muito mais estável, uma vida muito mais feliz, uma vida muito mais companheira, uma vida muito mais realizada. Aí a pessoa vira e fala assim, nossa, é que você deu sorte. Não, isso aqui é trabalhado, gente, é construído. Porque você pode arrumar a melhor pessoa do mundo para estar do seu lado. Se você não trabalhar e expressar Deus, o que acontece com o relacionamento com o passar dos tempos? Vai ruindo, vai ruindo. O que acontece? As pessoas pensam, não, agora que eu já casei, você já falou sim, você falou na frente do padre, está lascado, porque agora você falou que é para o resto da vida, agora você me aguente, não vou fazer mais nada. Nem banho agora eu tomo, porque eu tomava banho só quando a gente estava namorando, porque eu queria mostrar que eu era cheiroso. Agora que eu já casei, agora você vai me aguentar fedido mesmo. Aí vai parando de expressar a Deus. O que acontece com o relacionamento? Vai afundando. Vai afundando porque ele perde sentido. Ele deixa de ser algo construtivo e passa a ser algo destrutivo. E vem o sofrimento. Quando o casal trabalha para expressar Deus, mesmo diante dos problemas, eles vivem uma vida extremamente feliz, porque eles têm a completude. E a completude, no expressar Deus do amor, faz com que eles sintam a missão. Então é aquele casal que você olha e fala assim, cara, eles são maravilhosos, porque eles juntos dão certo. O que é junto dar certo? Porque eles têm bom gênio. Bom gênio é isso aqui, gente, é vontade de expressar Deus. É vontade de expressar Deus. Então, tudo que você fizer para expressar Deus vai ter grandiosidade, vai ter realização. Pois bem, entendemos o que é sagrado.
Fica mais fácil agora compreender o que é o trabalho? Olha como é que fica muito mais fácil. Ora, se tudo o que eu faço para expressar Deus é sagrado, o trabalho, então, está dentro da seara do que é sagrado. Então, gente, maravilha. Então, quer dizer que trabalho é algo sagrado? Sim, trabalho é algo maravilhoso e é sagrado. Por quê? Vamos lá? Olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala. Página 215, você é dono de potencialidade infinita. Qualquer trabalho é sagrado, pois é a expressão da vida de Deus. Podemos compreender a natureza sagrada do trabalho somente quando admitimos a existência de Deus e reconhecemos o trabalho como sua autoexpressão. Se o homem fosse simples matéria e o trabalho não passasse de automatismo de um equipamento material, não haveria nada de que fundamentasse a afirmação de que o trabalho é sagrado. Do materialismo, prestem bem atenção, olha como é que isso aqui é importante. Do materialismo, não é possível surgir uma ideologia que valorize o trabalho e o trabalhador. Trabalhadores do mundo inteiro, abandonem o materialismo. Somente por meio dessa exortação é que conseguiremos suscitar nos trabalhadores a consciência de seu valor e dignidade. Às vezes, o trabalho se torna penoso e desagradável e provoca no homem uma fadiga excessiva. Na verdade, não é o trabalho em si que a causa disso, e sim a aversão ao trabalho, provocada pelas ideias e sentimentos errôneos a respeito do trabalho. Mesmo que seja pouco, o trabalho feito contra a vontade é cansativo. É impressionante. Olha que maravilhoso isso aqui, gente. Olha, o trabalho é a autoexpressão de Deus. Se o trabalho fosse meramente mecânico e material, ele não teria diferença nenhuma de sua expressão. E nós sentimos isso no dia a dia. Nós percebemos isso no dia a dia por inúmeras experiências que nós vivemos. E vamos falar um pouquinho delas. Então, qualquer trabalho é sagrado. O trabalho é sagrado por quê? O trabalho é a autoexpressão. É a autoexpressão de Deus. Ele é a autoexpressão de Deus. Então, ou seja, no trabalho é uma das melhores oportunidades que nós temos de expressar Deus. Por isso que o trabalho é sagrado. Porque é no trabalho que eu realizo, é ali que eu tenho as condições adequadas para expressar Deus de uma maneira muito maravilhosa. Qual é a ideia materialista que passa do trabalho? O trabalho é sua fonte de sustento. É o local que você vai ter que sofrer, matar um leão por dia para você ganhar o sustento para levar para casa. Olha que ideia penosa. Olha que ideia penosa. Não é brincadeira. A ideia, a aversão ao trabalho leva as pessoas a inúmeras situações. Inúmeras. Primeiro, doenças incuráveis. Várias doenças incuráveis são frutos da vontade da pessoa não trabalhar. Porque qual é a maneira que a pessoa tem de não trabalhar? Ela tem que ter uma justificativa. Porque se ela falar assim, eu não quero trabalhar porque eu não gosto, ela é taxada de inútil. E a pessoa fala, não, eu não quero ser inútil. Apesar de eu gostar da inutilidade, eu não quero ser inútil. Então o que a pessoa faz? Ela busca um meio para socialmente ser justificado por que ela não trabalha. O inconsciente dela fala, melhor maneira que você tem é ficar doente. A pessoa acaba adquirindo doenças mentais, doenças físicas, incuráveis, a fim de que ela não trabalhe. E não são poucos os casos de pessoas que eu conheço a pessoa que ela foi se detonando até manifestar uma doença incurável, a fim de que ela fosse aposentada por invalidez. Porque a pessoa fala assim, eu não quero trabalhar. E a aversão ao trabalho tem vários motivos. Abordar aqui rapidamente, que esse não é muito o foco, muitas vezes a aversão vem por quê? Por causa da arrogância. Eu não faço o quê? Eu não faço qualquer coisa. Poxa, como assim eu não faço qualquer coisa? Se você for ter um dia uma casa e falar assim, eu não faço qualquer coisa dentro de casa, então sua casa vai ficar absolutamente nojenta. Porque um dia você vai ter que limpar, um dia você vai ter que lavar as coisas, um dia você vai ter que fazer as coisas.
Não, eu vou ter dinheiro para contratar empregados. Olha a versão, a ideia de que o trabalho me diminui. O trabalho não é algo que engrandece. Essas ideias vêm de uma arrogância. A insatisfação contra os pais. Insatisfação contra os pais. É impressionante como é que atrapalha no trabalho. Por quê? Quem detesta os pais, automaticamente passa a detestar o chefe. O chefe, ele representa espiritualmente a autoridade. Quem já não gosta da autoridade dentro de casa, vai ter problemas com as autoridades fora. Então são pessoas que arrumam chefes horrorosos. Por que isso? Porque dentro dele tem uma insatisfação com superiores. Insatisfação com superiores. Então, arrogância, insatisfação, preguiça, não quero crescer, não quero. Eu conheço pessoas que já falaram para mim, eu prefiro ganhar menos do que ler um livro. Caraca, cresce, vai se desenvolver. Não quero ficar na minha, eu quero levar. Então são vários fatores que levam as pessoas. São várias situações que levam a pessoa a uma condição em que ela tem aversão ao trabalho. E a aversão ao trabalho é um dos fatores de doença. Fator de briga. Então, é muito comum você ver pessoas falando assim, eu não ganho para fazer isso. É muito comum nós enxergarmos a pessoa, não, para que eu vou fazer isso? Eu não ganho para fazer isso. Só me paga X e eu só faço X. Essa é uma ideia materialista de enxergar o trabalho. Por quê? Me pagam para fazer X e é esse X o que eu vou desenvolver. Ah, mas se eu fizer mais, vão explorar, vão me abusar. A pessoa não observa a espiritualidade que está por detrás de um trabalho. O trabalho é sagrado porque ele é a autoexpressão de Deus. O que ele possibilita, gente? Manifestar os nossos dons, as nossas qualidades. Nós escolhemos uma profissão ou nós somos levados a uma profissão a fim de que nós possamos expressar Deus do nosso interior e servir a alguém. A função do trabalho é servir. Olha que interessante. Imagine que você está no seu trabalho normal e você está lá naquela rotina, você está naquele dia que está tendo aquelas coisas mais chatas que você não gosta, assim, aquelas coisas que eu estou bem insatisfeito. Aí de repente aparece a imagem de Deus. Aí você fala, Deus? Ele fala, eu vim aqui porque o recursos humanos e espiritual está extremamente insatisfeito com você. Você não está desenvolvendo aquilo que você topou na hora que você veio trabalhar. Aí você fala, não, Deus, por favor. Fala assim, porque assim, nós temos dois caminhos. Ou você melhora ou eu vou te demitir. Só que a minha demissão significa, tu vai partir dessa talvez para uma melhor, né? Aí fala, não, Deus, pode deixar que eu vou fazer. Então, aí ele vira para você e fala assim, então eu quero que você faça o seu trabalho da sua melhor maneira possível. Aí você, pode deixar, Deus. Aí Deus desaparece. Aí você começa a trabalhar dando o seu melhor. A pergunta é, o que vai se alterar em você e naquilo que está ao seu redor? O que vai alterar? Pare e pensa um pouquinho. O que vai alterar quando você, no seu local, você faz o melhor que você tem? É interessante, porque quando a gente faz esse exercício mental, se Deus pede para você, você fala assim, não, pode deixar que eu faço. Mas como a gente não enxerga o sagrado em tudo, a gente fica esperando algo milagroso. Preletor, o dia que eu dormir e Deus aparecer em sonho para mim, pode deixar que eu vou fazer tudo o trabalho, direitinho. Enquanto isso, eu vou fazendo o que dá. Aquilo que der, aquilo que pegarem, aí eu vou fazendo. Dizem que aquela pessoa que sai do trabalho e consegue chegar em casa e dormir tranquilo é porque já sabem quem pôr a culpa. Essa é aquela visão de que o trabalho é só para ganhar a vida. E esquece que a função do trabalho não é ganhar a vida. A função do trabalho é expressar Deus. Se você compreende isso, você já entende. Você faz o seu trabalho não é para ganhar dinheiro, você faz o seu trabalho para se desenvolver. Isso é importantíssimo. Você escolhe uma profissão ou você é levado a uma profissão para se desenvolver.
E quem tem essa visão de desenvolvimento cresce espiritualmente, se desenvolve e o trabalho se torna algo extremamente agradável. Porque não é o que você faz, mas como você faz. O que você faz, se não tiver razão, perde. Ele perde finalidade. Agora, como você faz, sempre vai ter o porquê, sempre vai ter o conteúdo, sempre traz satisfação. Olha que interessante. Brasília, terra dos concursos. Aqui todo mundo, se não fez um, conhece alguém que está fazendo ou que fez. Então, Brasília, todo mundo fala de concurso público. A coisa mais comum é você encontrar aquela sala de estudantes para concurso. Todo mundo com o coração cheio de esperança de que nesse concurso eu vou passar. Aí a pessoa chega e fala assim, cara, esse concurso é o meu sonho, eu vou passar. Passa no concurso. Nossa, alegria. Se torna a pessoa mais inteligente da família. Antes o burrão que só estudava e não passava em nada. Quando passa no concurso, você viu que fulano passou no concurso, agora é o cara mais inteligente do mundo. Aí chega lá, todo bonitão, compra até uma caneta nova para assinar no dia da posse. E fala assim, se me mandarem trabalhar, aonde for fazendo o que for, eu vou feliz e satisfeito, porque eu consegui. Aí você fala, que coisa linda, o serviço público ganhou mais uma pessoa feliz. Você encontra essa pessoa um mês depois, e essa pessoa está, meu trabalho é um inferno, coisa horrorosa, nada anda, essa porcaria, ganho mal pra caramba. Aí você fala, o que aconteceu? Por quê? Porque aquela alegria, ela passa no momento da posse, na hora que você lidar com a rotina. E a rotina não é um arco-íris. A rotina, ela tem todas as suas dificuldades. Se você não compreende que a sua autoexpressão é o momento de você crescer, você tem problemas. E você começa a sofrer bastante. Então, eu tenho colegas meus que fizeram o mesmo concurso do que eu e hoje têm uma profunda insatisfação no que fazem. Por quê? Cara, estudou a vida inteira para entrar onde entrou e está insatisfeito por quê? Porque ele não compreende que o trabalho é a expressão de Deus. O trabalho se torna números, metas, se torna objetivo, se torna ganhar e a pessoa começa a perder. E ela começa, daqui a pouco ela se sente mal porque ela fala, caraca, eu levanto todos os dias para fazer uma coisa que eu detesto. Por que detesta? Duas coisas. Ou escolheu pelas razões erradas, porque hoje em dia as pessoas não escolhem mais a profissão pela vocação. Por que a gente tem que escolher por vocação, gente? Aqui você tem a resposta. Seu filho levanta o braço e fala assim, papai, por que eu tenho que escolher a minha profissão por vocação? Porque a sua profissão é para autoexpressar Deus. Como é que as pessoas escolhem? Tá lá, saiu o edital para a Polícia Federal. Opa, quanto é que é o salário? Opa, vou fazer para a Polícia Federal. Você tem vocação para a polícia? Não, detesto arma, não gosto, não tenho nem condição de lidar com gente, sou totalmente, eu tenho déficit de atenção, eu sou caolho, eu não consigo mirar, como é que... Aí você fala, velho, o que você vai fazer? Não, mas é porque o salário. Opa, saiu o edital para o concurso de professor, vou dar aula. Você gosta da aula? Detesto criança, detesto sala de aula. Aí o que você vê? Dentro das carreiras, as profissões ou as pessoas sendo desviadas por falta de vocação. Por falta de vocação. Então, hoje em dia, as pessoas querem ser médico, não é porque médico salva a vida, é porque médico ganha muito. Os pais falam, filho, tu vai ser médico. Papai, mas cala a boca, tu vai ser médico, porque médico é rico, médico vai crescer, tu vai ter status, você vai ter fama. Olha só, eu vou poder falar para todo mundo, meu filho é médico. E o menino, mas eu não gosto. Cala a boca, menino. Vai fazer. Por quê? Porque a ideia do pai é o seguinte, eu não quero que meu filho sofra. Mas você quer colocar o menino fazendo uma coisa que não é a vocação. Ele vai autoexpressar a Deus? Não vai. Vai ficar infeliz. Por isso que tem que ser pela vocação. Mas eu não sei qual é a minha vocação. Faz alguma coisa que você descobre. É simples. Quando a gente começa a fazer alguma coisa, a gente descobre. E a Seitonã ensina isso. Se você não sabe o que fazer da sua vida, comece fazendo qualquer coisa, porque você vai sendo encaminhado. Quando você tem a autoexpressão naquilo que você faz, você dá o seu melhor. Você dando o seu melhor, você começa a lidar com os talentos. Tem um caso muito interessante
de uma moça que ela estava insatisfeita no trabalho dela, mas ela começou a se desenvolver no trabalho dela de forma que ela começou a entender gerenciamento de negócios. Ela começou a crescer dentro da empresa e ela foi sendo colocada cada vez mais fora da área que ela queria. Ela queria a área A e começaram a desenvolver ela para a área B. E quando ela falou assim, gente, mas eu estou na área B, não estou entendendo. Aí falaram para ela, receba isso daí como uma oportunidade. Ela mudou a chave dela e ela decidiu aprender tudo o que queria ensinar. Resultado, ela ficou tão boa que ela saiu da empresa e montou o negócio dela. Porque ela descobriu o caminho do que era para fazer. E ela montou um negócio, não era igual àquela da empresa que ela fez. Ela montou um outro negócio absolutamente diferente. Absolutamente diferente, em outra área, fazendo outras coisas, mas ela tinha a competência necessária para aquilo. E ela cresceu e prosperou bastante. Então nós temos inúmeros casos de pessoas que conseguiram manifestar o seu talento depois de fazer uma caminhada. Como hoje em dia as pessoas estão muito utilitaristas e a ideia é que não pode fracassar, a ideia é essa, eu tenho que chegar aos 30 anos, ou eu sou presidente de uma empresa, ou eu já fundei uma startup, ou eu estou milionário, ou eu já sou um cara, um gênio da ciência. Por quê? Porque Einstein fez isso novo, Elon Musk ficou milionário novo, Bill Gates ficou milionário novo, então eu também quero ficar milionário novo. Olha que interessante, esse tipo de mentalidade normalmente são de pessoas extremamente pobres, não de finanças, de espírito. A pessoa ela não quer ficar milionária porque ela quer ajudar, ela quer ficar milionária para poder parar de trabalhar. Essa é a mentalidade mais pobre que tem. Vocês já observaram como é que os milionários não param de trabalhar? Eles não param. Quem para de trabalhar é ganhador de Mega Sena. O que acontece com eles? Ficam pobres. Ficam pobres. Milionário não para de trabalhar. O cara que parar de trabalhar, ele começa a empobrecer. Por quê? O milionário, ele chega naquela condição porque na mente dele ele continua produzindo. O que é produzindo? Ele está utilizando aquilo que ele tem para transformar a sociedade. Por isso que é a acumulação de renda. E eu não estou falando que se isso é correto ou não, eu estou falando como funciona e o que acontece. Se isso é correto ou não é uma discussão para um outro momento. O ponto é que aquele que trabalha em prol do crescimento, ele autoexpressa os seus talentos, manifesta Deus e as coisas acontecem. Então é comum, eu vi uma onda de jovens, acompanho vários jovens, todos eles falaram para mim, quero ser empresário. Pô, que maravilha, para que você quer ser empresário? As respostas, não quero ter chefe, quero acordar a hora que eu quero fazer o que eu quero e quero ter dinheiro. Desses, quantos chegaram a sucesso? Zero. Zero. Porque o empresário de sucesso não é aquele que faz o que quer. Não é o que acorda a hora que quer. Não é o que quer ganhar dinheiro. É aquele que faz o que tem que ser feito. Quantos não começaram vendendo na feira e depois construíram impérios de mercados, por exemplo? Começaram vendendo doces, chegaram ao ponto de ter rede de televisão. Quantos não começaram fazendo aquela coisa básica e cresceram? Por quê? Porque fizeram o dever de casa. Qual é o dever de casa? É entender que o trabalho é a capacidade de se autoexpressar nos seus dons para servir. Quem? Professor Masaru Taniguchi fala isso no livro A Verdade, volume 8. Quem montar uma empresa com a ideia de servir, cresce. Olha que interessante, a pessoa que tem a ideia de ser servido, ela não muda o negócio. Não, eu tenho esse negócio e ele tem que dar certo. A pessoa que tem a ideia de servir, ela pergunta, o que você está precisando? Pô, estou precisando disso. Interessante, ó, a coisa abrindo, a ideia se expandindo. Teve um empresário, ficou muito rico, vendendo ar. Ele chegava na cidade do Rio de Janeiro, pegava uma caixinha, toque. Pegava essa caixinha com ar, levava para a Europa e oferecia aos brasileiros. Tem o ar do Rio de Janeiro. O pessoal comprava. Por quê? O que a pessoa na Europa, o brasileiro na Europa tem?
saudade. Saudade da onde? Do seu país, da sua cidade. Então, quando ele comprava o ar do Rio de Janeiro, ele sentia a sua pátria junto com isso. O que ele estava vendendo? Ele estava vendendo o contato com a pátria, ele estava vendendo o sonho, ele estava vendendo a saudade, o encontro que você tem com a sua terra. Gente, ganhou dinheiro. Aí todo mundo falou, nossa, se eu soubesse que era tão fácil, eu tinha feito isso antes, né? Pô, era só fechar a caixinha e mandar, só isso. Mas qual foi a ideia? Por que deu certo? A ideia dele era servir, porque ele vivia na comunidade brasileira e ele via a saudade que o pessoal tinha. A saudade que o pessoal tinha. A pessoa que faz um cajuzinho e fala, vou economizar no amendoim porque amendoim está caro, não está com vontade de servir. Pode até vender, mas não vai fazer o sucesso. Faz sucesso quando a pessoa fala, vou caprichar no amendoim, até a pessoa fala, rapaz, mas daqui tem amendoim, hein? Tem amendoim. Porque a ideia é servir. Aí você junta o servir com seus dons, nossa, melhora muito. Vou pegar uma profissão que ela marca bastante, porque é uma profissão que a gente tem contato com ela direto, o vendedor. Quando a gente chega numa loja e o vendedor quer vender, é diferente do vendedor que quer servir. É bem diferente. O vendedor que quer vender, ele tem uma postura. O vendedor que quer servir tem outra. Qual que a gente se sente mais feliz? Com o que quer servir. O vendedor que quer vender é aquele que quando você fala que não vai levar, ele fecha a cara para você. O vendedor que quer vender é aquele que ele te olha de cima a baixo, e isso é pobre. Isso aí está só andando no shopping, você não tem dinheiro para nada. E ele não dá o melhor de si para te atender. O vendedor que quer servir é aquele que faz o que tem que ser feito para te receber bem. Se vai vender ou não, é detalhe. E normalmente a gente fica extremamente fiel a quem nos quer servir. Você pode até não comprar nada, mas você fica com vontade. Você fala, gente, vontade de comprar só porque essa pessoa é tão agradável, gente, pessoa tão educada. Aí quando você precisar, você vai direto na pessoa. Você vai direto na pessoa. E isso é importante nós aprendermos. Porque por que o trabalho é sagrado? É a capacidade de autoexpressão. E aí vem um detalhe muito interessante. Quando você melhora, quando você cresce e se desenvolve, você causa uma coisa chamada desequilíbrio no universo. E aí que é o segredo do crescimento. O universo funciona por equilíbrio. Você está no local que é semelhante às suas vibrações. É semelhante. Quando você muda a sua vibração, você desequilibra o universo e ele precisa voltar ao equilíbrio. Então, aquilo que aparenta ser caótico, ao contrário, ele é extremamente harmonioso, porque há o equilíbrio. É que nós não enxergamos o equilíbrio e a gente só vê o caótico, mas há um equilíbrio. Quando você desequilibra o universo, porque você está acrescentando, esse acrescentar ele precisa ser recomposto ao equilíbrio. E aí que vem a mudança. Um grande amigo meu entrou num trabalho e o trabalho exigia sempre muito dele. Ele tinha duas posturas. Ou ele se entregava de corpo e alma e melhorava, ou ele falava, não, eu vou fazer o que me é pedido. Ele optou pela primeira. E ele sempre se esforçou para melhorar, porque ele falou, eu quero ser o melhor na minha área para poder servir. Foram várias as ondas de demissões da empresa, e eu sempre perguntava para ele, e aí? Não tenho medo, porque se vier, eu sei que eu sou bom para o mercado. Aí você fala assim, que arrogante? Não, não era arrogante. Por que ele era bom para o mercado? Porque ele sempre estava crescendo. Então ele sabia que ele estava acima da média. Porque ele estava estudando o tempo inteiro. Toda vez que alguém tinha algum problema, ele puxava a responsabilidade para si. Ele aprendeu tudo que tinha, ou pelo menos assim, a grande maioria das coisas que tinha na área dele de atuação. Aí o que acontece? Foi crescendo, chegou num ponto que ele estava no máximo, dentro daquela carreira, e eu sempre perguntando, e aí? Ele falou, não, agora eu estou já assim, muito bem consolidado, passaram-se várias situações, e ele sempre saindo tranquilamente, porque ele se fez
necessário. O que é ser feito necessário? É quando você é uma pessoa que serve. Quando você serve, você é necessário, gente. Quem não serve, não presta. Quem não serve, não presta. É descartado. Quem serve, raramente é descartado. E pode ser descartado? Às vezes sim, até para ter um reequilíbrio e ter uma nova ocupação, uma ocupação melhor. O que acontece? O chefe dele foi promovido, o chefe dele teve que sair, ele falou, beleza, eu vou, olha só a mentalidade dele, eu vou acumular as funções do meu chefe com as que eu tenho e vou ter que rebolar. Não foi isso que aconteceu, ele foi convidado para se tornar chefe. Aí fala assim, cara, como é que você chegou? Ele falou, e ele ainda falou assim, eu não esperava. Por que ele não esperava? Porque a visão dele era uma visão de crescimento e não só uma visão de obtenção. As pessoas querem virar chefe sem ter mérito. E isso é importante entender. As pessoas querem ser chefe sem ter mérito. Aí quer ser chefe por quê? Porque chefe manda, porque chefe é bonito, porque chefe é legal, chefe faz o que quer. Não é assim que funciona. Chefiar com talento, você precisa ter experiência. Que para ser déspota, cretino, idiota, aí você vai ser mais um que não vai ter resultado nenhum. Pelo contrário, ao invés de você expressar a Deus, você vai expressar ilusão. Você não vai ter crescimento, você vai ter sofrimento. Para você ser chefe e gerir pessoas, você tem que primeiro aprender a ser gerido. Porque se você não sente na pele como é que é, você não sabe como fazer. Como fazer. Então, o primeiro passo da pessoa que quer ser chefe, ela tem que aprender a obedecer. Quantas oportunidades na vida a gente tem para aprender a obedecer? Muitas. Quantas a gente abraça? Nem sempre. Então, olha como é que as coisas vão encaixando, a gente vai entendendo. Todas as experiências que a gente tem na nossa vida, desde os nossos pais, aprender a obedecer aos nossos pais, influenciam na hora que a gente vai desenvolver trabalhos sociais também, na hora que a gente vai exercer funções. Então, muitas vezes, a sua vontade de ser chefe é porque você não quer obedecer. Está faltando aprendizado para você. Na hora que você aprende a obedecer com docilidade, você está aprendendo também a como mandar com amor. E isso vai incrementando. Então, a sua caminhada começa a ser uma caminhada de construção. E as coisas vêm naturalmente a você por mérito. Por mérito. Aí você constrói. Então, o trabalho é sagrado. Todos os dias, quando você tem essa consciência de que o trabalho é sagrado, você tem a capacidade de agradecer. Nunca perder o sentimento de gratidão pelo trabalho. Preletor, eu estou sem trabalho. Desenvolva-se, aceite, pegue, faça alguma coisa para mudar, para transformar. É isso que faz com que a pessoa cresça, é isso que faz com que a pessoa se desenvolva. Muitas vezes o trabalho é retirado da pessoa pela falta do sentimento de gratidão. Pela falta do sentimento de gratidão. Tinha um senhor, que eu já contei essa história, eu acho essa história muito legal. Ele trabalhava numa fábrica de óculos e ele trabalhava fazendo parafusos de óculos. Sabe aqueles parafusinhos que ficam para segurar as hastes? E depois de 25 anos, ele foi demitido. E ele chegou para um preletor e falou assim, preletor, eu fui demitido, como é que eu faço? Falou assim, ó, não se preocupe, você perdeu o emprego, você não perdeu a sua tecnologia, você não perdeu o seu know-how. Você sabe muita coisa. E ele chegou em casa e pensou, bom, o que eu sei fazer? Parafuso de óculos. Então ele decidiu, vou abrir uma fábrica de parafuso de óculos. E ele começou a conversar com as pessoas, falando, ó, gente, eu vou desenvolver um parafuso de óculos. E acabou que todo mundo sabia quanto que ele era bom em fazer parafuso de óculos, investiram nele, acreditaram nele. Montou a fábrica dele, cresceu, prosperou novamente. Só que dessa vez, numa outra perspectiva. Então, às vezes, uma porta fechando é uma porta que se abre porque está terminando um ciclo em que você está voltando a equilibrar o universo por meio do seu talento, daquilo que você cresceu. Então, quando a gente vai ganhando, quando a gente vai se melhorando, gente, todo mundo ao nosso redor ganha. Não é bom a gente ser bem atendido? Quem já foi aqui mal atendido? Quem já foi mal atendido em algum lugar? Não é ruim. Não é ruim, gente. Não volta mais. É péssimo, não é? Você ser mal atendido. Quando você é bom atendido, vocês já chegaram num consultório que o médico nem olhou para você? Você falando e o médico, aham. Aí você falou, doutor, tá doendo aqui, não toque em mim não. Aí você fala assim, sabe, fisioterapeuta que fala assim, não, eu tenho nojo de pegar nas pessoas. Fala assim, filho, sabe, policial que não tem aquele amor em cuidar, em servir, em proteger.
Por isso que a gente vê tantas distorções nas profissões hoje em dia. Até líderes espirituais hoje em dia fazem tudo menos espiritualidade. A pessoa está na igreja, está na linha de frente, fazendo crueldade ao invés de estar fazendo atos de amor, porque falta da ideia de que o trabalho é sagrado, porque acredita que o sagrado é algo momentâneo, acredita que o sagrado é algo separado. Não, gente. O sagrado é no momento que você se levanta, aí você fala, eu vou tomar banho porque eu vou me preparar, porque eu estou indo para aquele momento sagrado de servir. E quando você cresce no ato de servir, você se desenvolve como pessoa, você se desenvolve como ser espiritual e você começa a angariar recursos e competências invisíveis que farão você progredir em todos os sentidos na autoexpressão de Deus. Então, o crescimento vem disso. Muitas vezes as pessoas perguntam, Preletor, qual foi o ânimo que o fez continuar estudando para concurso público? A minha caminhada em concursos públicos demorou 12 anos. Foram 12 anos me dedicando para começar no primeiro até chegar no último que eu prestei. O que me motivava? Era a chance que eu plantava no meu coração de falar, aonde eu for, eu vou poder servir. Aonde eu estiver, eu vou poder servir e fazer a diferença das vidas das pessoas. E eu tive inúmeras oportunidades de fazer a diferença, de dar uma palavra amiga, de poder ajudar naquele momento difícil pelo qual as pessoas estavam vivendo. Desde o primeiro ao último. Algumas pessoas pensam, não, só quando eu chegar no topo é que eu vou poder servir. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma colega minha, ela já magistrada, eu servidor, e eu sempre tentava acolher, e ela muito chateada com a situação que ela estava vivendo, muito chateada, e a gente começou a conversar e ela começou a desabafar, ela reclamou. Quando ela terminou de reclamar, ela falou assim, nossa, eu virei para ela e falei assim, engraçado, né, doutora? É assim, claro que, com todo o respeito do mundo, mas é que o que a senhora está vendo como reclamação, para mim, eu adoraria estar no lugar da senhora, porque o meu sonho é estar fazendo o que a senhora está fazendo. E eu falei assim, com o coração mais assim, aberto do mundo, sendo sincero. Aí ela olhou assim para mim, obrigado. Aí eu saí da sala, quando eu cheguei na minha sala, eu estava lá, de repente ela para na minha frente com os olhos cheios d'água, assim, chorando. Ela virou para mim, obrigado porque você falou o que eu precisava. Eu estava me esquecendo do sentimento de gratidão que eu tenho que ter pelo que eu tenho, porque isso aqui mudou a minha vida. E ela chorou, me agradeceu. Eu não consegui nem falar, porque ela saiu embora, Aí eu fiquei parando. Aí hoje, aquela fala eu pego para mim. O que eu fiz todos os dias da minha vida, durante 12 anos, para chegar aqui, é para eu não perder nunca o meu sentimento de gratidão. Porque a minha função é servir. Não importa se eu estou no topo ou se eu estou lá embaixo, é servir. Por isso que todas as vezes que eu entro, por exemplo, no banheiro, tem alguém limpando, eu faço questão de parar o faxineiro e falar muito obrigado, porque não tem coisa mais agradável que você entrar no banheiro limpo. E aquela pessoa está servindo. Por isso que o mestre fala, não existe trabalho que não seja sagrado, porque todos os trabalhos você leva felicidade a alguém. Todos os trabalhos você leva felicidade a alguém. Pergunta para os meus filhos, quem faz mais feliz eles? Um engenheiro petroquímico ou um pipoqueiro? Pergunta para os meus filhos. Eles vão falar assim, papai, pipoqueiro é fantástico. É fantástico. E quando eu chego, o pipoqueiro me dá uma pipoca, pai, é o dia mais feliz da minha vida. Aí eu falo, que coisa fantástica. Meu filho outro dia virou para mim e falou assim, papai, eu quero ser gari. Eu falei, sério, filho, você quer ser gari? Gari limpa a rua, é tão importante. Eu falei, olha que coisa linda. Eu falei, é muito importante. Aí meu filho fala, toda vez que eu ver um gari, eu quero dar um tchau para ele. Eu falei, pode dar tchau. Pode dar tchau. Por quê? Todo trabalho leva felicidade. Todo trabalho é a possibilidade de autoexpressão. Todo trabalho é sagrado. Lindo isso, né, gente? Isso é maravilhoso. E é um movimento grandioso como o da Seitonei que nos faz ter essa visão e constrói cidadãos melhores ao mundo que enxergam no trabalho a oportunidade de manifestar Deus. Por isso praticamos, rezamos e meditamos a fim de que nós possamos compreender cada vez mais a nossa natureza divina. Vamos lá então meditar, gente? Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Todos sentando, aos presentes, a você de casa também. Sentando na ponta da cadeira, pés justapostos, calcanhares levantados, coluna ereta, mãos justapostas em frente ao rosto.
Semblante sereno, feliz, olhos fechados, mãos, os braços formando um triângulo equilátero, para que nós possamos assumir a posição que mais nos possibilita captar as ondas vibratórias de Deus que estão permeando todos os locais. Maiores explicações sobre a postura mental e a postura física você pode encontrar no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Vamos lá então? Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão 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 de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial, nova versão. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. Visualizemos a imagem, a paz mundial. A imagem verdadeira do mundo, a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos que estão presentes, queiram ficar de pé para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar. Quero agradecer profundamente a presença de cada um dos senhores que estiveram aqui. A você de casa, meu muito obrigado. Meu muito obrigado pelo carinho. Não deixe de compartilhar e dar o seu joinha, porque isso ajuda ainda mais a compartilhar e dar importância ao vídeo, a fim de que o próprio YouTube também compartilhe a pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. Mande para alguém que está precisando descobrir o quanto que é importante, o quanto que o seu dia a dia, o seu trabalho, a sua função, ela dignifica a humanidade. Quando você entende que você está servindo, você compreende que a sua missão é servir a humanidade e isso te faz manifestar ainda mais o Filho de Deus. Nosso primeiro dever de casa é nossa meditação Shinsokan sem falta. E o nosso segundo é exatamente repetir uma frase que pode ajudar bastante. Melhoro todos os dias, em todos os aspectos. Melhoro todos os dias, em todos os aspectos, pois posso trabalhar. E aqui, gente, o trabalhar é genérico, não é só o trabalho de ter um emprego fixo, Não, porque senão aposentado não poderia. Trabalhar é de que você pode fazer qualquer coisa em prol do próximo. Para a felicidade do próximo. Muito obrigado. Então, olha só. Melhoro todos os dias em todos os aspectos, pois posso trabalhar para a felicidade do próximo. Repetir isso, você pode repetir isso aqui todos os dias 50 vezes. Isso aqui já vai te ajudar muito, porque você vai compreender, você vai gravar dentro de você exatamente a ideia necessária de que o meu trabalho, você usar a sua energia em prol de alguém é o que te faz progredir, é o que te faz crescer, é o que te faz manifestar a sua imagem verdadeira. Ou seja, melhoro todos os dias em todos os aspectos, pois posso trabalhar, pois posso fazer alguma coisa, pois posso me dedicar para a felicidade do próximo. Isso faz com que a gente se levante com aquele ânimo de hoje vou manifestar Deus,
Hoje vou trabalhar, hoje vou fazer alguém feliz. Desejo uma semana abençoadíssima a todo mundo. Meu muito obrigado a todo mundo que esteve aqui. Beijo no coração e até segunda-feira que vem. Muito obrigado, muito obrigado.